O Senhor dá a última palavra. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, curas milagrosas. Eu declaro hoje que todo o poder das trevas seja anulado agora na vida dos meus irmãos. E eu quero declarar que Jesus é o nosso provedor, é o nosso Salvador e nos deu o melhor dessa terra. Se você entrou aqui com câncer, você não vai mais fazer aniversário com esse câncer. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus tem coisas novas, Deus tem banquete e Deus tem um relacionamento novo com você a partir desta noite. Porque o Senhor, Ele está aqui no nosso meio, já está liberando curas, milagres, prodígios. Receba o teu milagre, receba a tua cura, receba a libertação, receba a renovação, receba hoje restauração para a tua alma, porque hoje o Senhor apruma a tua alma. Coluna, é no nome de Jesus, entra no lugar. Obrigado, Jesus. Podeis assentar, queridos. Todos os dias nós estamos orando por esses pedidos de oração, fica na minha sala todos os dias. Então eu creio, amados, que Deus está liberando portas, está liberando as bênçãos de Deus, porque a Bíblia fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido. E hoje a mensagem é o poder da generosidade. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu quero declarar nossas mentes cativas à tua obediência. Quero repreender qualquer dispersão na mente, distração com o celular, preocupação em receber WhatsApp de alguém que ficou pendente de mandar algum recado. Senhor, nós estamos agora diante do presidente do universo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e nós, com reverência, nós queremos estar atento à tua palavra, porque esta mensagem pode mudar nossa história, pode mudar nossa vida, e nós não queremos ser roubados, Senhor, com distração, Pai. Que o Senhor leve as nossas mentes cativas à tua obediência. Senhor, coloca teus anjos para cuidar do patrimônio dos teus filhos lá fora, impedindo qualquer roubo, qualquer intento do inimigo. Que o Senhor venha encher esse lugar com a tua glória. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Realiza o teu querer, teu efetuar segundo a tua perfeita vontade no meio do teu povo, Senhor. Que haja curas, milagres, prodígios e maravilhas, libertação e salvação, Pai. Amém. O poder da generosidade é uma palavra muito interessante, amados, que Deus colocou no meu coração. Deus falou muito claro: o que abre as portas dos céus é um coração generoso. Eu fui dar uma pesquisada, o que significa generosidade no hebraico. Significa, é uma palavra nabid, está ligado à disposição do coração de dar livremente, sem esperar algo em troca, fazer com alegria, com amor. Então, amados, hoje Deus vai falar muito do seu coração, porque nós estamos enfrentando tempos difíceis nessa área financeira, mas o grande segredo hoje você vai receber da parte do Senhor. Então, o que significa generosidade? É a disposição de um coração para dar livremente. Generosidade é uma expressão do amor e da graça de Deus, gente. E a generosidade nunca é passiva, mas sempre está ligado à ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus entregou para nós, e você é fruto da semeadura.
Deus te amou. A Bíblia fala que não havia um justo sequer na terra, mas Deus te amou de tal maneira que Ele entregou seu Filho único. E Jesus se entregou à morte de cruz por você e por mim. E Jesus, Ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar no teu espírito, no teu coração, quando você entregou a sua vida para Jesus. Então nós vemos que a Trindade demonstrando entrega, generosidade, nos capacitando para nossa extensão da obra do Senhor na terra, continuando esse mover de generosidade, é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Então fica atento hoje, que eu quero falar como nós podemos experimentar as portas abertas, em todas as áreas. Então, primeira verdade que eu vejo aqui, que a generosidade é uma expressão de amor a Deus. Então Deus é amor, a essência de Deus é amor. Quando você entende essa verdade, você vai amar teu próximo como a si mesmo. Você vai ser uma pessoa proativa, que vai ver a necessidade da pessoa e vai ajudar, não somente aconselhando, ajudando financeiramente, compartilhando o teu alimento, orando, intercedendo, porque, irmãos, assim como o mar morto que recebe as águas do mar da Galileia e do rio Jordão, e ele retém, e não dá, então não tem vida, não tem peixe. E nós temos que liberar tudo aquilo que Deus nos dá, é dando que se recebe. Então eu quero hoje trazer alguns ensinamentos muito importantes, que a generosidade é uma expressão do amor de Deus. Então Deus nos deu talento, Deus nos deu a provisão, e Deus nos dá a semente para a gente semear. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, era um publicano, um pecador, considerado pelo povo um homem corrupto, mas quando Jesus entrou naquela casa, ele foi transformado pelo amor de Deus, que ele se levanta na mesa, ele disse: Senhor Jesus, hoje eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Então quero dizer para você, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, você não tem mais apego nas coisas da terra. Você está ligado, conectado naquele Deus que é teu supremo pastor e não deixa faltar nada. É Deus que te basta, porque no mundo, gente, quando as pessoas se apegam ao dinheiro, o amor ao dinheiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção quando você entende que ele tem que ser o teu servo e não teu senhor, porque a Bíblia fala: nós não podemos servir a 2 senhores, a Mamon ou a Deus. Temos que servir somente a Deus, porque a Bíblia diz, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Senhor. E muitas pessoas são apegadas ao dinheiro, porque acham que tendo dinheiro tem segurança, eu tenho poder político, eu tenho tudo que eu quero. Mas amados, quando a pessoa é apegada ao dinheiro, que a Bíblia fala que é como pecado de avareza, é como o pecado de idolatria. Você sempre quer mais, eu quero mais, quero mais, quero mais, e você nunca está satisfeito. Então, queridos, quando Jesus entra na sua vida, Ele está no centro do teu coração, é Ele que te basta. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então, queridos, eu vejo aqui algumas lições muito importantes.
Lucas capítulo 16, verso 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou às riquezas. Então hoje o Senhor fala: ame ao Senhor de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a si mesmo. Porque, amados, um dia nós vamos estar diante do Eterno, e você vai entender uma grande verdade: tudo aquilo que você semeou aqui na terra, vai ser galardão, porque você semeou em amor, semeou boa semente, palavras de encorajamento, isso vai ser contabilizado, e o galardão você vai receber. Então, queridos, não coloque o teu coração nas coisas desta terra, mas administra com sabedoria, porque Deus é a tua segurança, Ele é o teu supremo pastor e nada te faltará. E Ele promete, Salmos 23, verso 6, a bondade, a misericórdia, e eu acrescento, e a prosperidade, e a alegria, toda sorte de bênçãos te seguirão, gente. Sabe por quê? Está escrito em Efésios 1, verso 3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Presta atenção, amados, Deus entregou seu Filho por amor a mim e a você. Jesus se entregou por amor a você, Ele foi até a morte de cruz, se fez maldito para você ser bendito do Senhor. O Espírito Santo de Deus veio habitar em você, para fazer de você um instrumento poderoso nesta terra, para você ser extensão da obra do Senhor aqui na terra, e Ele te dá habilidade, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade, Ele te selou, você é propriedade exclusiva de Deus, e Ele te ungiu para que você cumpra o propósito de Deus aqui na terra. Por isso, amados, nós temos que entender essa chamada nobre que Ele nos confiou. Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você foi chamado, você foi escolhido, você é profeta, profetiza, você é sacerdote, sacerdotisa, você é da família real, você é povo santo, queridos. Então entenda uma grande verdade, que quando você entende que você tem o Espírito Santo de Deus, você não pode reter, deixe o Espírito Santo de Deus extravasar através da sua vida, curando os doentes, levantando os oprimidos, encorajando aqueles que estão desanimados, porque o Espírito de Deus te capacita, te dá dons. Existem 9 dons espirituais, e o Espírito Santo de Deus, ele forja o teu caráter: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, queridos, isso é tremendo. Então nós temos que entender que nós temos que ser uma bênção ambulante. Você foi chamado para servir. A posição mais elevada dentro de uma igreja é aquele que serve, aquele que serve. E aquele que não serve, não serve para nada. É um mar morto que só recebe. Venha a mim, chore por mim, interceda por mim, lembre-se de mim. Querido, quando você começar a semear na vida das pessoas, Deus vai te abençoar dando o que você recebe. Se o agricultor não semear, ele não vai ter colheita. Quem quer ter muita colheita? Então, a partir de hoje, vamos semear na vida das pessoas que estão ao nosso derredor, que estão precisando de oração. Porque quando você parar de olhar para você, deixar de andar pelo sentimento e andar por fé e pela fé, a Bíblia fala que fé tem ação, tem atitude. Você vai começar a olhar a necessidade das pessoas e vai começar a orar, abençoar, e Deus vai te abençoar. A Bíblia fala, quando você dá um copo de água para um justo, você receberá o galardão do justo. Então é tremendo, amados, que Jesus, nós vemos a Trindade
se doou, se entregou, e você recebeu o Espírito Santo para ser extensão da obra do Espírito Santo de Deus na terra. E as portas do inferno que tramam contra você não prevalecerá. Sabe por quê? Maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. É o Espírito Santo de Deus que comanda a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que Ele quer que você ande cheio do Espírito, não cheio das coisas deste mundo, mas cheio do Espírito Santo, porque Ele faz de você um instrumento poderoso para abençoar as pessoas. Aonde você botar a planta dos teus pés, o ambiente onde você entrar, você vai mudar o ambiente, porque a presença de Deus na sua vida faz a diferença. Demônios têm que bater em retirada, e quando você começa a louvar, mesmo com essa afinação da Mariana, não tem demônio que resiste, tem que sair correndo, porque o louvor liberta. Você pode cantar tudo desafinado, mas para Deus chega com uma afinação perfeita, e Ele se alegra, e louvor a Deus é elogio a Ele. Então, queridos, entenda essa grande verdade, que a generosidade é uma expressão do amor de Deus. Veja o que diz a Bíblia, Provérbios capítulo 11, verso 25, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desdentado. Quem dá de beber para aquela pessoa que está com sede, essa pessoa vai ser recompensada por Deus. Então, queridos, olha, o grande sábio Salomão disse: a alma generosa prosperará, porque é Deus que abençoa. Provérbios 22, verso 9, fala assim: o coração generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Certa vez, a Bíblia menciona em João capítulo 6, verso 9, um garotinho dá 5 pães e 2 peixinhos, e ele dá o seu lanche para Jesus, e era um momento que ele estava com fome. Eles estavam no deserto. Jesus falou para um dos seus discípulos: como vamos alimentar essa multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças? E Jesus recebe o alimento de um menininho, de um garoto de, eu acho que os seus 12 anos, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega aquele alimento e levanta para os céus e agradece ao Pai, e dá para os seus discípulos: alimente agora a multidão. E o milagre começou quando começaram a repartir o pão e os peixes. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele olha o teu coração sincero quando você semeia, vai abençoar a sua vida e vai abençoar muitas pessoas. E aquele garotinho voltou para sua casa com 12 cestos de peixes e pães, porque Jesus falou assim: recolha o que sobrou. Olha, Jesus ensinando aqui a economia, não podemos desperdiçar. E o garotinho voltou para sua casa com 12 cestinhos cheios. Então quero dizer para você, quando você faz para uma vida, você está fazendo para Deus. Amém? Então eu vejo ensinamentos tão maravilhosos que a gente pode aprender. Deus pede uma semente, e Ele tem em mente quando Deus pede uma semente, Ele tem em mente uma grande colheita. Amém? Quando Deus pede uma semente, Ele tem em mente uma grande colheita. 1 Reis capítulo 14, verso 17, verso 14, a Bíblia fala que uma viúva estava numa situação desesperadora, e ela clama a Deus: Deus, dá-me o livramento, porque eu tenho um pouco de azeite na panela, na botija, um pouco de farinha na panela. Dá o livramento, Senhor, porque eu tenho só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pão para o meu filho, e amanhã já não tem mais.
que comer. E ela orou pedindo a Deus o milagre. E Deus manda o profeta até ela. E o profeta pede para ela água. E ela deu, naquele tempo, naquele momento, estava havendo 3 anos de crise. Não chovia. Então imagina a seca. E para um copo d'água era valiosíssimo. E o profeta fala assim: faça um bocado de pão para mim. Olha que luta que ela enfrenta. Profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um pão aqui para mim, para o meu filho, e amanhã a gente morre. Amanhã a gente não tem mais o que comer. Assim diz o Senhor: faça primeiramente para mim, e nunca mais faltará farinha na panela, nunca mais faltará azeite na botija, assim diz o Senhor. Então imagina a batalha que ela enfrentou, porque ela clamou ao Senhor, Deus mandou o profeta, parecia que ele estava lá explorando uma viúva, indefesa naquele momento, mas como a Bíblia fala, Provérbios capítulo 3, verso 9, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. E a Bíblia fala, verso 10, e o Senhor transbordará o teu lagar, as tuas despensas com bênção, porque Deus não fica devendo para ninguém, Ele é a fonte de todas as bênçãos, Ele é o Deus do ouro e da prata, mas nós temos que acreditar, o sobrenatural Deus vai realizar, amém, queridos? Então aquela mulher, ela obedeceu a ordem do profeta, e no outro dia, a farinha aumentou, e o azeite aumentou lá na botija, e o profeta ficou morando alguns meses na casa daquela viúva, e em todos os dias o milagre acontecia. Então eu quero dizer para vocês, gente, se Deus está com você, não faltará o pão de cada dia, é promessa de Deus. Mateus capítulo 6, verso 11, que você pode pedir todos os dias: Senhor, mande o pão de cada dia, mande o livramento do dia. Deus, dai-me, porque não só se refere o alimento, mas tudo aquilo que você necessita do dia. Então não se preocupe com o amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Se o teu Deus, a quem você confia, Ele está do seu lado, então não temas, porque o amanhã pertence a Deus, e Ele é um Deus sobrenatural. Se você fez essa aliança com Ele, e Ele promete: não te deixarei, não te abandonarei. É Ele que vai suprir todas as tuas necessidades. Há um texto maravilhoso que o apóstolo Paulo fala assim, e nós podemos nos apropriar. Filipenses 4, verso 19: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. Queridos, quando Deus tirou o povo lá do Egito, levou para o deserto, e o Senhor sustentou o povo com maná, todos os dias não faltou maná, não faltou pão do céu, não faltou água, o Senhor tirava a água da rocha. Então eu quero dizer para você, Jesus é o pão de cada dia, que você tem que se alimentar todos os dias, Jesus é a água viva que mata a sua sede, e saiba, assim como a nuvem, como um todo que estava sobre o povo, fala da presença do Espírito Santo que nos guia, que nos protege, e que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para a nossa peregrinação. Então, queridos, que você entenda essa verdade: o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, que foi generoso, entregou seu Filho. Se Deus não poupou seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que nós precisamos? Então eu vejo a segunda verdade, que a generosidade reflete o caráter de Deus. A generosidade reflete o caráter de Deus. Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho
único. Que maravilha! Então nós vemos aqui que a nossa vida vem a refletir o caráter de Deus, a generosidade de Deus. Eu sempre brinco, quando as pessoas se batizam, deveriam se batizar com a carteira junto. Porque muitos se batizam, mas continuam aquele espírito de avareza, dificuldade de dar o seu dízimo, a sua oferta, porque na verdade não é dar, é entregar, devolver. Honra ao Senhor com as primícias de toda a renda. E o resultado, Deus abrirá as portas dos céus. Deus ordenará que as bênçãos cheguem ao teu celeiro. Então, amados, a Bíblia fala: roubará o homem a Deus, todavia me roubais, e dizei em que te roubamos. Nos dízimos, nas ofertas, com maldições sois amaldiçoados. Nós quebramos princípios, nós sofremos consequências. Honra, a Bíblia fala: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Sabe por quê que Deus nos ensina a ofertar, a dizimar? Para você não ter o coração preso ao material, o dinheiro não ser o teu Deus, teu Senhor. E sim, amados, saber que Deus, Ele tem toda a provisão para você. E Deus quer te abençoar de uma forma extraordinária, para você abençoar os teus irmãos. Amém? Então eu vejo aqui uma palavra muito maravilhosa também, que a generosidade é recompensado por Deus. Tiago 1,17 fala: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, verso do 6 a 10, olha que tremendo. Isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Olha que o Senhor fala aqui: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Repita comigo: Deus ama aquele que dá com alegria. Queridos, é muito importante a gente entender que essa teologia da prosperidade, Evangelho Coach, manipula as pessoas. Dá o seu carro, olha, eu estou com um Rolex aqui, vamos fazer um leilão, quem dá mais? Gente, isso é barganhar com Deus, isso não agrada o coração de Deus, porque o que uma mão dá, a outra mão não deve saber. Você tem que fazer com alegria e não ficar barganhando. Poxa, se eu dar um carro, Deus vai me dar uma frota de carro. Se eu dar um apartamento, eu vou ganhar um prédio. Queridos, você tem que fazer com alegria, com generosidade, sem esperar o retorno, no sentido, quando você faz com amor. Pergunto, você que é casado, você espera espontaneidade da esposa, do esposo, dar um abraço, dar um beijo, não é verdade? Ou você vai ficar aí condicionando: olha, se você me der um abraço, dar um beijo, eu vou te dar um presente. Queridos, se você ama Deus, você vai expressar a generosidade de Deus, de abençoar o reino de Deus, de abençoar as pessoas, as quais estão perto de você, às vezes estão necessitadas, porque a Bíblia fala que fé tem ação. Não, a Bíblia fala, o Tiago fala: se você vê teu irmão necessitado, que adianta você ter fé? Fé também tem ação, tem amor ao próximo. Então eu quero deixar bem claro que a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, verso 38, como é importante a gente entender esse texto: dai, dar-se-vos-á. Quando você entrega para Deus com alegria, com generosidade, sem ficar esperando, Deus promete: te darei boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão,
porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então imagina na agricultura, lá um saco cheio de arroz, então boa medida, recalcada, sacudida até encher bem, e transbordante e generosa o Senhor nos dará. Então, queridos, Deus é amor. Se Deus te amou de tal maneira, Ele deu o seu Filho amado, queridos, Ele é teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, tudo o que você tem é de Deus. Os dons é para a glória de Deus. Então expresse a sua vida para a glória de Deus. Houve uma situação muito interessante. Eu queria ir para Israel, e Deus falou, você vai semear para o pastor Agostinho. Hoje, meu primo lá em Osasco, até hoje ele é pastor em Osasco. E o Senhor falou, você vai semear uma passagem para Israel. Eu falei, Deus, eu não tenho condição, mas o Senhor está mandando. E eu fiz 12 vezes, e eu fiquei feliz em poder abençoar ele, porque eu já tinha ido uma vez. E amados, quando faltava 5 dias para a viagem, Deus me abençoou com a passagem. Então falei, Agostinho, uma boa notícia, eu semeei na sua vida, alguém me abençoou, eu vou poder ir junto nessa caravana, vai ser uma bênção. Queridos, depois que eu semeei aquela semente, uma passagem, era uma oferta de sacrifício, que eu não tinha condições, então pagando 12 vezes, até hoje, amado, todas as vezes que a igreja tem caravana, eu sou abençoado por irmãos aqui da igreja, para ir para Israel. 16 vezes estive em Israel, 16 vezes, então quero dizer para você, gente, Deus não fica devendo para ninguém. O que abre as portas é quando Deus fala ao seu coração, porque a Bíblia fala que Deus fala no nosso coração, e quando você oferta, a carne vai dizer, não é de Deus, é emoção. Saiba que o inimigo vai tentar impedir, mas quando você entende, é de Deus, Deus te abençoa de uma forma extraordinária. Então, queridos, eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês, tudo que você semear, você colherá. É princípios, o mundo é regido por princípio. Então semeie boas sementes, sejam um guerreiro, seja uma pessoa que abençoa as pessoas, que encoraja as pessoas, que ora pelas pessoas, porque muitas vezes eu vejo pessoas salvo, sentado e satisfeito, passa 20 anos, continua com os mesmos problemas, continua, sabe, sendo um tribuloso, não cresceu, não desenvolveu. A Bíblia fala, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designeis para que vá e deis muitos frutos, e frutos dignos de arrependimento, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Você pode aplaudir, Senhor? Então eu creio, amados, que esse é o tempo de milagre. Esse ano 2025, Deus tem falado, eu vou começar a surpreender os meus filhinhos, vou fazer a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, vou abrir as janelas dos céus e vou trazer as bênçãos nas mãos dos meus filhos, porque o mar pode não estar para peixe, mas quando eu dou a ordem, as bênçãos virão nas mãos dos meus filhos, como cardume de peixe chegando nas nossas redes, porque nós temos o favor de Deus, temos a bênção de Deus, e quando nós entendemos esse princípio de honrar o Senhor, Deus faz o impossível se tornar possível. Ele faz aquele cliente carne de pescoço, Deus amolece o coração,
e fecha negócio, e você faz grandes coisas. Eu pergunto para você, quem trabalha na área de venda, levanta a mão. Tem alguém que tem seu pequeno estabelecimento, grande estabelecimento, levante a mão. Eu creio no milagre de Deus, que os negócios fluirão, porque Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Esse é o segredo, honra ao Senhor. E eu termino essa palavra dizendo um texto aqui, que não está aqui, pessoal não anotaram, porque eu anotei aqui rapidamente, mas me chamou a atenção. Davi, no final da sua vida, ele disse assim, 1 Crônicas capítulo 29, verso 11, Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Verso 12, riqueza e glória vem de Ti, e Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, a tudo dá força. Amém? É o Senhor que dá o dom de adquirir riqueza. E Deus vai abençoar a igreja nesses últimos dias antes do arrebatamento. Quando o povo saiu do Egito, saiu com o melhor do ouro e da prata. Então eu creio que a igreja do Senhor vai experimentar um tempo de um grande avivamento espiritual. E esse avivamento também vai liberar muita prosperidade. Então, queridos, seja fiel ao Senhor, e Deus vai te surpreender, amém? Fecha teus olhos. Pai, eu quero neste momento, Pai, orar por todos os teus filhinhos neste momento, Pai, e nós queremos declarar, Pai, que todo espírito, Pai, de avareza, que é comparado ao espírito de idolatria, Pai, amor ao dinheiro, tudo que é, ó Deus, exagerado, é uma idolatria. Muitas vezes a idolatria é idolatria ao carro, ao cargo, à empresa, que nós hoje possamos entregar para Deus, Pai. Tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso Salvador e Senhor, e que nós tenhamos no nosso coração somente Jesus como Senhor. É Ele que é o nosso provedor, é Ele que começou uma boa obra nas nossas vidas, é Ele que vai completar. Senhor, que a nossa empresa, nossos negócios, nosso trabalho glorifique o nome do Senhor, Pai. E nós queremos hoje romper com esse espírito de miséria, de roubo nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Eu quero neste momento, o Espírito Santo de Deus, hoje eu estava fazendo a minha caminhada, a minha corrida de manhã hoje, e o Senhor falou muito forte. Eu quero que venha aqui na frente pessoas que estão passando por um momento de dívida, a empresa está com dificuldade, vem aqui na frente. Pessoas que têm dinheiro para receber e não recebem, vem aqui na frente. Contrato que está amarrado e não desenrola, vem aqui, porque nós vamos orar. Hoje eu estava fazendo a minha corrida, a minha caminhada, e Deus falou, vou desatar, vou romper, porque o meu reino vai ser abençoado. Então você vai se lembrar, nesse dia, hoje é dia 26, né? 26 de março de 2025, você vai se lembrar nesta quarta-feira, Deus rompeu, eu entendi a palavra, e hoje eu estou apresentando a Deus o que está afligindo a minha área financeira, e Deus vai desatar. Vamos chegando mais pertinho, isso, vamos chegando aqui mais perto. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho onde não tem caminho. Ele é um Deus que te ama. Os planos que Deus tem para você são planos de vitória. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está anulando hoje toda atuação de espírito tranca-rua, todo espírito de miséria,
palavras que foram declaradas, palavras malditas, que você vai falir, que você não vai ser bem sucedido na área financeira. Talvez você tenha vivido ciclos de bancarrota, mas hoje Deus quer quebrar todo o ciclo de maldição na sua vida. Deus te chama para você ser como um Abraão, aonde passa a provisão do Senhor seguirá a sua vida. Pai, eu quero orar, Senhor. Eu estou aqui também, aqui na frente, Pai. Estou aqui na fila também, Pai. Senhor, venha liberar agora, Pai, todas as portas, projetos que estão amarrados, Pai, causas na justiça que está na gaveta e não sai da gaveta desse juiz, Pai. Senhor, desata tudo que está amarrado, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Faraó se achava o Deus do Egito, mas o Senhor mostrou que o El Shaddai levanta os improváveis, como Moisés, um homem de 80 anos, e ele liderou quase 2 milhões de pessoas tirando do Egito. Mas o Senhor mostrou para os falsos deuses do Egito que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o Criador do céu e da terra, é Ele que tem todo o poder. De uma forma didática, o Senhor ensinou para aquele povo que o Senhor é um Deus que, quando fala, vou tirar o meu povo da escravidão e vou levar para a terra prometida, e o Senhor cumpriu a tua palavra, Senhor. Pai, eu quero declarar que hoje toda prisão espiritual, toda a escravidão desses demônios que estão retendo, que estão roubando, que estão, ó Deus amado, dilapidando o nosso patrimônio, que está nos levando ao gastos e gastos e gastos, e o dinheiro está, ó Deus, está indo para o ralo. Eu declaro que seja quebrado agora toda atuação de espírito de miséria, todo espírito maligno que está amarrando, que está trancando tudo aquilo tudo aquilo que é nosso. Nós declaramos no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu ordeno agora, demônios, vai soltando agora, vai soltando negócios, projetos, documentos, vai soltando tudo que você está segurando, no nome de Jesus. Jesus está acima do sistema, Ele é advogado e justo juiz, é Ele que dá a última palavra, Ele dá o veredito final. Racha naraba canaraba subcaia dericano bacanaya somai curibikeno no comanassa curibikenai kenaya samai ketonoraishi turunikeno kanoraushianaria kataitanama. Assim diz o Senhor: eis que eu levanto a minha mão, e eu, Senhor, abato todas as forças malignas. Todo impedimento está caindo por terra, e eu pleiteio a vossa causa. Eu, Senhor, advogo a sua causa. Eu, Senhor, sou o justo juiz que dou o veredito final. Eu, Senhor, libero esses papéis, esses documentos. Eu, Senhor, faço retroceder esse corrupto. Agindo eu, quem pode impedir? Eu, Senhor, vos digo, está escrito: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a mim dia e noite, embora pareça demorado. Digo que depressa eu, Senhor, farei justiça, e quando fizer justiça vou achar fé no vosso coração. Creia somente, filhinhos, porque eu vos digo hoje, aprove Alabahamim, abri hoje as portas dos céus, as janelas dos céus, e eu estou dando ordem às bênçãos que cheguem até o teu celeiro. Eu, Senhor, estou desembaraçando documentos. Eu, Senhor, estou trazendo documentos perdidos, entregarei nas tuas mãos. Eu, Senhor, assino esse documento.
Eu, Senhor, inclino aquele homem coração duro, e ele assinará, e será fechado o acordo, porque eu, Senhor, ouço o clamor dos meus filhinhos. Faraó tentou impedir, mas eu, Senhor, humilhei a Faraó, para que o meu povo saiba que eu sou maior. Eu sou o Senhor que dou a última palavra. Eu, Senhor, que vos levo à terra prometida. As promessas que eu prometi, eu, Senhor, cumpro à risca. Mas eu vos digo: se humilhe diante da minha potente, e deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu comandar a sua vida. Não se apegue a nada deste mundo, mas se apegue a mim, porque sem mim nada podeis fazer. Filhos meus, assim diz o Senhor: eis que conheço o teu andar, teu deitar, o teu levantar. Eu vos digo, eu conheço as vossas necessidades. Se eu cuido dos pássaros, que não semeiam, não ceifam, mas contudo eu, Senhor, os alimento. Observai os lírios, observai as plantas, as flores. Eu, Senhor, estou no controle de tudo. Tudo que eu criei está no meu controle. Eu vos digo, vocês são filhos. O Pai sabe do que você necessita, está escrito. Nesta noite, eu estou visitando a sua casa. Eu estou trazendo a minha paz no seu lar, a minha provisão, o livramento. Eu trago à existência o que não existe. Eu dou a ordem aos cardumes de peixe e eles obedecem. Eu dou a ordem, as portas se abrem. Assim diz o Senhor. Pai, obrigado pela tua unção que está sendo derramado neste lugar. E o Senhor está liberando, Senhor, está liberando tantas bênçãos. Eu te agradeço, Senhor, pela fé, porque está nas mãos do Senhor, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. A bondade, o favor de Deus me seguirá todos os dias. Irmãos, Deus é o Deus da riqueza. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ande na presença de Deus e não vai faltar nada na sua vida. Agrada-te do Senhor, Salmos 35, 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Mas o coração que está em linha com a vontade de Deus, amém? Porque um coração que não está em linha com a vontade de Deus é um coração insatisfeito. Quanto mais tem, mais quer. Nada está bom. Nós vemos hoje pessoas já estão no 10º casamento. Tem dinheiro, mas nada está bom. A grama do vizinho é mais verde. Jesus me basta. Quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. Eu quero orar neste momento, porque eu sinto assim uma unção também de curas, de milagres na sua vida. Queridos, eu me lembro até hoje. Quantos aqui conhecem a Dona Pina? Antes era o culto, era no clube português.
Eu fui orar por essa família que perderam tudo, tinha 100 caminhões, perderam tudo, estava lacrado lá pela Receita Federal, falido. E eu tive a oportunidade de orar e falar assim: eu quero trazer à existência o milagre de Deus. A partir de hoje, irmãos, isso não é só eu ou alguém, ou profeta ou sacerdote. Você tem essa autoridade, porque está escrito, quando você ora a Bíblia, Mateus 18 e 19, o que você ligar aqui na terra é ligado nos céus, o que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no vosso meio. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então, queridos, eu só orei, eu quero declarar que esta empresa que está falida, está endividada, a família estava numa situação desesperadora, Deus vai restituir. Mas eu falei: eu quero ver vocês aqui nos cultos de quarta-feira, porque a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Queridos, essa empresa hoje é uma potência no transporte. Deus não deu 100 caminhões, devolveu, mas estão com dobro. Em gratidão, sabe o que eles fizeram? Abriram a casa deles, chegou ao ponto de ter 180 pessoas na casa. Os judeusada lá em Gianópolis falaram: não, está perigoso, aí está entrando tanta gente. Aí proibiram, aí Deus abriu o clube português. E agora saiu do clube português, Deus abriu um lugar muito maior, para umas 400 pessoas. 15 dias tem esse culto lá em Gianópolis. Gente, gratidão. Uma família dando um retorno para Deus. Senhor, e o pastor Pedrinho, um ex-travesti, está sempre lá ministrando. E às vezes eu vou lá também ministrar. Então eu quero dizer para você: Deus quer te abençoar de uma forma extraordinária. Mas não se apegue a nada nas coisas deste mundo, porque tudo vai passar. Um dia você vai morrer, ou talvez quando, quem sabe, o arrebatamento você faça parte. Mas, querido, você não vai levar nada de ouro e prata. Você vai levar aquilo que você fez, aquilo que Deus mandou você fazer. Então, neste momento, eu quero terminar orando por curas, por milagres, porque Jesus, Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus do milagre. E você vai apresentar o teu milagre. Talvez você já colocou aqui teus pedidos de oração, mas você vai orar. Se você puder colocar a mão onde está a tua enfermidade. Se você não pode, então não se preocupe. Talvez você está com um hemorroide, então não precisa. Senhor, eu quero te agradecer, papai, porque Tu és um Deus da cura. Tu és um Deus que conhece o nosso coração sincero, Pai. E o Senhor se alegra quando nós temos essa fé de criança que não questiona, não fica elucubrando, mas crê. Está escrito: eu creio, me aproprio, eu recebo, como diz a Tua palavra, Marcos 11, verso 24: tudo quanto pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. Eu declaro, meu irmão, ser curado agora do câncer, ser curado agora o pulmão. Eu declaro ossos, entra no lugar, escoliose, entra no lugar agora, bico de papagaio, toda sorte de enfermidade, saia desses corpos no nome de Jesus. Enfermidade proveniente de espíritos malignos, eu ordeno que saia no nome de Jesus. Pai, eu declaro pelas machucaduras de Jesus, eu estou curado nesta noite. Você que está me acompanhando online, declare: pelas machucaduras de Jesus, eu estou curado, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as maldições, Ele levou lá na cruz do Calvário, e eu sou livre. Eu recebo a saúde de Jesus, a libertação de Jesus, a quebra de maldições.
Eu declaro em nome de Jesus que comece hoje um divisor de água na vida dos meus irmãos. Eu declaro a partir de hoje, ó Pai, teus filhos entraram arrebentados, mas estão saindo aqui aprumados, em pé na presença do Senhor, porque hoje o Senhor traz resgate, o Senhor traz hoje, Senhor, alegria em nossos corações, porque o Deus da provisão é Jeová Jireh, é Jeová Shalom, Ele é Jeová Tsequeno, Senhor, nossa justiça. Ele é Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Ele é Jeová Tsabaote, o Deus dos exércitos. Hoje Ele sai para vencer a nossa batalha. E eu declaro depressão, angústia, medo. Eu determino agora opressão maligna, encosto espiritual. Sai desses corpos. Espírito da morte, sai dessas vidas. Demônio que colocou pensamento de suicídio, sai no nome de Jesus. Todo espírito da morte, todo espírito de bancarrota, falência, Senhor, coloque a tua mão poderosa e venha fazer uma obra de espanto, Pai. Faça uma obra de espanto nesta noite, porque o Senhor está no nosso meio. Aonde está a presença do Senhor, ó Deus, os milagres acontecem, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Sharai que manasubikaia, decadorobasubicala mansurianda. Eu declaro paz no coração dos teus filhinhos, porque essa batalha não é mais deles, é do Senhor. Como disse o Senhor, Pai, na tua palavra, Senhor, tomai posição e vede o livramento do Senhor. Crede no Senhor, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu declaro a partir de hoje, Senhor, nós vamos, Senhor, ó Deus, ser instrumento de bênção nesta terra, Pai. Começar dentro de casa, orar pela nossa casa, orar pela nossa esposa, orar pelos nossos filhos. Nós vamos gerar em oração salvação para os nossos familiares. Nós vamos semear e nós vamos colher. E nós vamos trazer pessoas da tua casa e vamos declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa desfrutamos da prosperidade do Senhor. Eu e a minha casa não temos crise, porque o Senhor me basta. Ele supre todas as minhas necessidades. Pai, eu declaro sobre a vida de todos os teus filhinhos, todos que vieram pela primeira vez nesta noite, que o Senhor venha, Senhor, dar uma melhor noite de sono, Pai, porque esta causa agora é do Senhor. Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Homem nenhum recebe coisa alguma se de cima não for dado. É Deus que estabelece reis, é Deus que destitui reis. Senhor, o Senhor nos deu esse fôlego de vida, esse ar que nós respiramos. Quantos de nós nunca agradecer a Deus por respirar? Quantas pessoas tiveram Covid, tiveram que usar o aparelho para sobreviver e nunca agradecer a Deus pelo ar que respira? E nós te agradecemos, Senhor, porque é de graça o ar que respiramos, Pai. E nós queremos, Senhor, andar na dependência de Deus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, que muitos testemunhos, ó Deus, nós vamos, ó Deus, ler e vamos, Senhor, receber dos nossos irmãos testemunhos de milagres, Pai. Que hoje o Senhor moveu as águas, Pai, abriu portas, abriu caminhos, o Senhor desatou que estava preso. E essa é a palavra, rompeu, foi rompido. Foi rompido, que estava retido, foi rompido. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e as eternas consolações do Teu Santo Espírito seja com a Tua igreja, que é única na face da terra, a igreja de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Quarta-feira traga mais um, ok, queridos? Traga mais um quarta-feira. Deus abençoe.